Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Usualmente em uma maratona, um atleta corre aproximadamente a distância total de 42 km em 2 horas. Em uma dada maratona, um atleta partiu 30 minutos depois do início da competição. Quantos quilômetros por hora a mais esse atleta precisaria correr para terminar a prova empatado com um outro que partiu no início da competição e finalizou os 42 quilômetros de percurso em 2 horas? Bom, veja que essa questão compara duas situações, uma corrida em condições normais e uma corrida onde o atleta sai meia hora depois. Então eu vou chamar aqui de condição normal, você fazer os 42 quilômetros em 2 horas. Então a velocidade que eu vou chamar aqui de V1 é 42 quilômetros dividido por 2 horas. Então a condição normal é que você tenha uma velocidade de 21 km por hora. Essa nas condições normais. Só que aconteceu de sair 30 minutos depois. Então, na segunda situação, o intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT2, é de 2 horas menos meia hora. Meia hora a menos porque ele sai 30 minutos depois. Esse meia hora a menos é porque ele sai depois. Então, a velocidade do corredor nessa segunda condição é 42, que é a distância, dividido pelo tempo que ele tem. 1,5, confere aí, 42 por 1,5 dá 28. No caso, 28 km por hora. Então, nas condições normais, a velocidade média deveria ser de 28 km por hora. Desculpe, nas condições normais, 21 km por hora. Na condição do atleta, 28 km por hora. Então, quanto a mais ele tem que correr em relação à situação normal? Ora, é só calcular a diferença entre V2 e V1, que a gente sabe quanto a mais. 28 menos V1, isso aqui é igual a 7 km por hora. Ou seja, a cada hora, o atleta que sai depois precisa correr 7 km a mais do que quem saiu e fez o percurso no tempo correto. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like, já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um veículo passou por um posto de fiscalização com velocidade escalar constante de 50 km por hora. 5 minutos depois, passou no mesmo posto um segundo veículo com velocidade escalar constante de 60 km por hora. Sabendo-se que os veículos mantiveram seus movimentos uniformes, após passar pelo posto de fiscalização, o segundo veículo alcançou o primeiro em um intervalo de tempo em minutos igual a... Olha aí, fera, questão interessante que leva aqui em consideração um encontro, uma perseguição e o encontro de duas partículas, só que elas passam pela origem, né, da situação, da posição em que elas vão contar em momentos diferentes. Então, atenção e cuidado com isso. Vou chamar aqui a partícula 1, o primeiro a passar pelo ponto, e a partícula 2 vai ser o segundo a passar pelo ponto. Lembra que a gente precisa das funções horárias para falar de encontro. Eu vou dizer que S de 2 é igual a S de 1. Posição de 2 é igual a posição de 1 quando eles se encontram. Como os dois têm velocidades constantes, eu posso então escrever S0 do 2 mais velocidade do 2, importante. Como o instante inicial não é zero, porque um passa 5 minutos depois do outro, a gente tem que multiplicar essa velocidade por t menos t0.
no caso o T0 para o segundo. Fazendo a mesma expressão para o primeiro, eu tenho S0 do primeiro mais V do primeiro vezes T menos T0 do primeiro. Eu não sei qual é a posição inicial do segundo, eu não sei qual é a posição inicial do primeiro, mas eu sei que essa posição é a posição que representa o posto de fiscalização, que é o mesmo posto de fiscalização para os dois movimentos. Então eu já posso simplificar aqui o S02 igual ao S01. Como a questão é uma perseguição do segundo para alcançar o primeiro, atenção, e ele pergunta em que intervalo de tempo, ele diz após quanto tempo, o segundo alcança o primeiro. Então eu quero saber quanto tempo contado a partir do momento que o segundo passa aqui pelo posto para ele alcançar o primeiro. Então a minha referência de tempo é o movimento do segundo, e por isso o meu T0 do segundo é igual a 0. Ives, e o primeiro? O primeiro passou 5 minutos antes. Atenção e cuidado agora. Quando eu digo que passou antes do 0 são os valores negativos. Então eu tenho que o T0 do primeiro é igual a menos 5 minutos. Como assim menos, Ives? Esse menos quer dizer antes. Antes da contagem ser iniciada, ele já tinha passado. Então o momento que ele passa é anterior ao 0, 5 minutos. Por isso esse sinal de menos. E aí esse menos do instante com esse menos da fórmula fica menos vezes menos, mais. Muito cuidado, pois muita gente perde a questão por isso. A velocidade do segundo, 60 km por hora, vezes o instante que eu vou encontrar com o móvel 1. Pronto. Isso é igual à velocidade do primeiro, que é 50, vezes este mesmo instante, que é a duração do movimento do segundo, menos vezes menos 5, fica mais 5. 5 minutos. Só que as velocidades estão em quilômetros por hora. Muita atenção e cuidado com isso. Então, para resolver esse cálculo, eu devo utilizar o tempo em horas. E é por isso que eu venho para cá, olha só, e divido por 12. Mas, Ives, eu precisaria dividir por 12? Na verdade, não. Não, Ives? Não. Você poderia até calcular direto, porque do lado de cá tem quilômetros por hora, do lado de cá tem quilômetros por hora, então eu posso cancelar quilômetro por hora e calcular o tempo já direto em minutos. Mas eu vou transformar porque às vezes eu preciso transformar, então para transformar isso aqui é 5 dividido por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Fazendo as contas, 60 vezes T, 60T, 50 vezes T, mais 50 vezes 5, dá 250, tudo isso dividido por 60. Passando 50 para o primeiro membro, ele passa subtraindo, 60 menos 50 dá 10 vezes T, isso aqui é igual a 250 sobre 60. A gente pode então simplificar 0 de um lado, 0 do outro, e aí olha só o que aconteceu, eu fiquei então com T igual a 25 sobre 60 em horas. Como o que eu quero é o tempo em minutos, eu vou acabar multiplicando isso aqui por 60 no final. Veja que não faria diferença a transformação. O valor de T, então, para que haja um encontro, é de 25 minutos contados a partir do momento em que o segundo carro passa pelo posto de fiscalização. Então, o tempo gasto pelo segundo carro para alcançar o primeiro
é de 25 minutos e a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C, C de coisa fácil, tranquila, muito boazinha essa questão, porque explora essa coisa de tempos diferentes de zero no início do movimento. Um jovem apaixonado guia sua moto paralelamente ao trilho do trem onde sua amada se encontra viajando. No exato momento em que a moto fica paralela ao fundo do trem, a moça aparece em uma janela do primeiro vagão, 60 metros à frente do ponto onde está a moto. Sabendo que tanto a moto quanto o trem estão em movimento retilíneo e uniforme, e ainda que a velocidade da moto é igual ao triplo da velocidade do trem, o espaço percorrido pelo jovem motoqueiro, desde o momento em que emparelha com o fundo do trem e o momento que fica lado a lado com sua amada, é em metros. Vamos simplificar aqui, fazer uma representação. Imagina que isso aqui é um trilho, e aí do lado de cá, embaixo, eu vou representar um ponto para a moto, e o trem está aqui, ó, alinhado o fundo dele, e lá na frente, a 60 metros, vai estar a namorada do motoqueiro. Então, perceba que ele deu a distância entre a posição da moto no início e a posição da namorada do motoqueiro. Em algum lugar lá na frente, que aí eu não sei qual é, os dois vão estar alinhados, tanto ela quanto ele. Perceba que o deslocamento do trem corresponde ao deslocamento da moça, porque ela está parada em relação ao trem. Vou chamar isso aqui de ΔS do trem. E o deslocamento da moto até encontrar aqui na frente está representado aqui em vermelho. A equação é simples de montar. Perceba que esse deslocamento do motoqueiro corresponde ao deslocamento do trem mais esse trecho aqui de 60 metros. Então eu posso escrever deslocamento da moto é igual a deslocamento da moça no trem mais 60. Porque para que haja o encontro, os dois têm que estar ocupando a mesma posição. Não fazer o mesmo deslocamento, porque se um está na frente do outro, quem está mais atrás tem um deslocamento maior. Por isso que o deslocamento da moto é o da moça mais 60. Como o movimento tem velocidade constante, é um movimento retilíneo e uniforme, eu posso fazer isso aqui como velocidade da moto vezes intervalo de tempo. Aqui, velocidade do trem vezes intervalo de tempo mais 60. Eu não sei quanto é a velocidade da moto, mas sei que é 3 vezes a velocidade do trem. Então, eu posso escrever aqui 3 vezes a velocidade do trem no lugar da velocidade da moto. Vezes ΔT é igual a velocidade do trem vezes ΔT mais 60. Perceba que aqui eu tenho 3 que multiplica a velocidade do trem vezes intervalo de tempo. Aqui eu tenho velocidade do trem vezes intervalo de tempo, é a mesma coisa. Então eu posso passar para o primeiro membro e vai passar subtraindo. 3 vezes alguma coisa menos uma vez essa coisa resulta em 2 vezes essa coisa. Então eu vou ficar com 2 vezes velocidade do trem vezes o intervalo de tempo é igual a 60. De onde eu vou tirar que a velocidade do trem vezes o intervalo de tempo é igual, 2 que está multiplicando passa dividindo, 60 dividido por 2 é igual a 30. 30 em metros. Aí você diz, poxa Ives, mas eu não quero velocidade do trem vezes intervalo de tempo. O que eu quero é o deslocamento da moto. Exatamente. Mas olha só, o deslocamento da moto é velocidade da moto vezes intervalo de tempo, que é 3 vezes velocidade do trem vezes intervalo de tempo. Então, o que ele está pedindo, que é o deslocamento da moto, é igual a 3 vezes esse produto que a gente acabou de achar. 3 vezes 30. Então, o deslocamento da moto até alcançar a namorada é de 90 metros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.